Sala é O Salim, sua. o Salim está por aí? Quem é que está Sim, sim, para orar? Salim? posso sim. Então, o Estão Salim me pode ouvindo? nos dirigir a oração. Sim, você pode orar por nós, tá bom? Então Pode vamos começar. orar. Ok. Santo Eterno Deus, mais uma vez nós agradecemos, Pai Santo, pela oportunidade, mais uma oportunidade que o Senhor nos concedeu. E que nesse tempo, à noite, agora, junto com os irmãos e a irmã auxiliadora, nos auxiliar nessas aulas que são tão importantes para o nosso conhecimento, Pai. Por isso nós pedimos sempre as tuas bênçãos sobre a vida das irmãs que estão nos sendo tão útil, Senhor Deus, para esse momento de podermos aprender mais e mais a língua e podermos assim trabalhar da maneira mais correta com a tua palavra, lendo a tua palavra, explicando a tua palavra, e que com isso, Senhor, nós possamos auxiliar o teu corpo e abençoar a tua igreja, Senhor Deus. Então seja com esse tempo tão abençoado, e nós agradecemos tudo isso em nome de Jesus. Amém. 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 Então, boa noite para os nossos alunos, nossos irmãos em Cristo. Hoje nós não temos a participação da nossa professora também, Lília. Ela está em outro compromisso, assumiu agora de noite. Então, ela pediu que eu pudesse tomar a direção da aula, nós estamos fazendo. E nesse primeiro momento de classe de palavras, aí o assunto, nós vamos estar explicando, e tem outras expressões também, aí eu coloquei para o pastor Alberto nos auxiliar também, tá? Então, nesse primeiro momento, nós vamos começar sobre classe de palavras, é a continuação, né, da aula passada. Nós demos apenas assim, por em linhas gerais, resumindo, e agora nós trouxemos o substantivo. Nós vamos começar. A classe de palavras, elas são, como o próprio nome está dizendo aqui, as palavras elas vão explicar o conteúdo do nosso falar, das coisas que nós escrevemos, das coisas que nós vemos escritas, elas são compostas por essas palavras aqui que nós vamos começar, tá? Então, nós temos primeiramente o substantivo. Quando você ouvir falar em substantivo, lembre sempre que é uma palavra geral, tá? O substantivo, ele vai nomear os seres, né? Seres animados, seres que existem, seres que não existem. Então, é uma palavra geral. E outra coisa que você deve estar lembrar sempre, é que o substantivo, ele está sempre, vamos dizer assim, em companhia de um verbo, tá? Nós vamos dizer assim, o verbo é a palavra de ação, né? Cantar, falar, dizer, partir, tudo isso são verbos. E nós utilizamos os verbos diariamente. Sem fazer noção, nós estamos utilizando o verbo. Né? Olha, utilizar é um verbo que você pode conjugar com os pronomes pessoais. Né? Eu canto, tu cantas, ele canta. São os pronomes pessoais que são eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles e elas. Essas são as pessoas. Por que pronomes pessoais? Porque são pessoas, tá? E então o substantivo ele se relaciona muito, muitas e muitas vezes com o verbo, que são esses aí que eu dei o exemplo para vocês. E existe uma infinidade, na língua portuguesa, existe uma infinidade de verbos. E verbos que ainda estão sendo, né, inventados. Pois bem, então vamos agora olhar aí na nossa apostila. Nós temos a classificação do substantivo, então nós vamos primeiramente começar pelo comum, substantivo comum. Olha aí que está dizendo. Faz referências a todos os seres de uma mesma espécie e escreve-se com letra minúscula. Então, olha, pelo próprio nome você pode tomar uma ideia, né? Comum, né? Todos os seres, tá?
cadeira, vaso. Onde você está agora aí, dá uma olhadinha assim do teu lado, né? O que você está vendo é substantivo comum. Janela, livro atrás, se você está com livro, a mesa que você está. Então, são substantivos comuns, né? A referência de um ser de uma mesma espécie. Aí nós temos o exemplo de um versículo lá em Cantares 2,15 que diz: apanhai-me as rapozinhas, que fazem mal às vinhas, porque as nossas vinhas estão em flor. Olha, raposas e rapozinhas são da mesma espécie. A raposa mãe e as rapozinhas filhas, né? Então são da mesma espécie aí. Fazem mal às vinhas. Vinhas são plantações de uva, né? Porque as nossas vinhas estão em flor, ou seja, estão ainda não estão ainda maduras, estão em flor, ainda estão no estágio, né, que não se pode comer, não se pode apanhar, não se pode colher, porque elas estão em flor, tá? Então, nós temos aí esse exemplo. Agora, o substantivo próprio. Olha, de novo, o nome mesmo já ajuda no conceito, né? Compreender o conceito. Então, diz assim: faz referência a seres particulares, únicos, dentre aqueles da mesma espécie, e escreve-se com letra maiúscula, letra maiúscula, certo? Olha, pelo próprio exemplo aí dá para a gente entender, tá? Particulares são únicos, tá? Dentre aqueles da mesma espécie. Exemplo, José, que é o versículo lá da história de José, Gênesis 50, versículo 2, diz assim: José habitou no Egito, ele e a casa de seu pai. José, nome de pessoa, né, se escreve com letra maiúscula. Egito é lugar, letra maiúscula. Tá? Então, são particulares. Um é nome de pessoa, se refere à pessoa, e Egito, um lugar, né, um determinado lugar geográfico. Tá? Então, o Egito é um lugar, um país. E levanta mais um pouquinho, por favor, Ricardo, da apostila, porque tem um segundo versículo aí. Lá em Apocalipse 22, 16, diz assim: eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas às igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. Olha aí, próprio, Jesus, nome de pessoa, né, o J maiúsculo, enviei o meu anjo, eu sou a raiz, o título de Jesus, a raiz, tá? Aqui, a palavra raiz, ela não está se referindo à raiz de uma planta, ela está se referindo aqui a um título de Jesus. Então, R maiúsculo. Se fosse com R minúsculo, estava se referindo à raiz da planta, tá? A raiz por quê? É o início, né? A raiz dá início a uma nova planta. Então, Jesus já está se dizendo, né? Eu, Jesus, enviei. Ele está se dizendo que ele é a raiz e a geração de Davi, proveniente de Davi, né? Da geração de Davi. Isso a gente sabe pelo conhecimentos bíblicos que os irmãos com certeza têm, né? Dessa história. Outro título, A Brilhante Estrela da Manhã. Se fosse com a palavra estrela com E minúsculo, não era um título, tá? Então, vocês estão percebendo a diferença. Quando se coloca com a letra maiúscula, estrela, no caso aqui, está se referindo a um título de Jesus, ele é a estrela da manhã, tá? Alguém falou aí alguma coisa que ia falar, pode perguntar. Quem era? Então deve ter sido alguma coisa que eu ouvi alguém aí começar a querer falar alguma coisa. Então, vamos adiante. Aí o substantivo concreto, novamente, o nome.
né? Já diz aquilo que quer dizer. É aquele cujos seres têm existência própria, independente do pensamento de outro ser, podendo ser real ou imaginário, concreto, né? Que tem existência própria. Aqui nós temos o exemplo, né? Ele pode ser real ou imaginário, ou ter existência, ou então fazer parte só da nossa imaginação, tá bom? Então, o exemplo diz assim: no princípio não é um ser, né? É uma ocasião, tá? Então, ele tem existência própria, com certeza, né? Que Deus fez os acontecimentos do princípio. Criou Deus, Deus tem existência própria, então ele é concreto, ele existe. Os céus e a terra. Nós não podemos pegar os céus, mas nós sabemos que ele existe. Nós não podemos pegar a terra como um universo, né? A terra pode ser várias coisas, né? A terra que você pega, né? A areia que você vai colocar, a terra é o planeta também, tá? Então, ele tem, é independente do nosso pensamento, podendo, como está dizendo aí, real ou imaginário, tá bom? Por exemplo, que não tem aqui, eu sempre me refiro às lendas amazônicas aqui do nosso estado, né? Da nossa região. Então, nós sabemos que elas são mencionadas para efeito de estudo para as crianças, né, nas escolas, mas elas não existem, não há comprovação, né, Saci Pererê, Matita Pererê, essas coisas assim, né, então não tem existência própria, apenas no nosso pensamento, né. Outro versículo ainda referente ao concreto diz assim: não tenham medo dos que matam o corpo, o teu corpo aqui, o meu corpo, porque tem existência própria, eu posso pegar nele, ele é concreto, né? Ele é tocável, ele é tangível, tá? Não tenham medo dos que matam o corpo, mas não podem matar a alma. A alma, para ela ter uma existência, ela precisa de um corpo, né? Então, nós não podemos pegar na alma, mas nós sabemos que ela existe dentro de nós, né? Então, aí é exemplo de um substantivo concreto. Então, presta bem atenção lá no conceito, né? E você vai ver que tem realmente relação com os exemplos aqui colocados. Agora vamos ver o substantivo abstrato. Ele é o contrário do concreto. Então, tudo aquilo que eu falei ainda agora em relação ao concreto, você vai tomar em lugar do abstrato. Olha lá, o conceito. É aquele cuja existência depende de outro ser concreto, sem o qual não há possível produzir o substantivo abstrato. Tá? Então, ele existe, mas ele precisa de um outro ser concreto para poder ele se manifestar, para ele se produzir. Tá? Então, nós temos aí o exemplo. Olha aí, lá em 1 Coríntios 13 diz assim: agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor, tá? Eu vou aproveitar para falar um pouquinho aqui, por causa desta frase aqui no início, sobre plural. Olha, são três coisas. Agora, pois, permanecem. Permanecer é o verbo. Então, ele vai para o plural. Por quê? Ele vai se referir a três coisas adiante dele, não é só uma coisa. Se fosse uma coisa, só a fé, ele ia dizer, agora, pois, permanece a fé. Mas aqui no caso, nós temos três palavras, né, três substantivos abstratos, né, porque a fé é algo que nós sabemos que ela existe, mas depende de nós. Nós não tocamos na fé. Aí, igualmente, a esperança e o amor, né, são sentimentos, né?
que precisam, principalmente de nós, seres humanos, para que eles possam ser manifestados. Então, agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém, o maior deles é o amor, tá? Então, precisam de um outro ser concreto para a existência deles, para eles se manifestar. Até aqui está tudo bem? Está compreensível para vocês? Uhum. Tá indo bem. Estão me ouvindo? Tá. Exatamente. Então, vamos prosseguir agora para o substantivo simples. Olha lá o nome. Novamente, né? Simples, simples. Ele possui apenas um radical, ou seja, é formado por um só elemento, ou então uma só palavra. Ele pode também ser considerado comum, concreto, que é uma só palavra. Tá? Então, ele possui apenas um radical, ou seja, uma só palavra. Tá? Como tem o exemplo aí. Tu és o Cristo, tu és o Filho do Deus vivo. Então, aí os três, Cristo, Filho, Deus. Ele é formado por uma só palavra, a palavra Deus, a palavra Filho e a palavra Cristo. Tá? Para você entender o substantivo simples, ele é o contrário do que vem embaixo aí, que é o composto. Tá? Então, olha lá o composto. O substantivo composto. O próprio nome já está dizendo composto. Então, ele se compõe de mais de uma palavra. Tá? Então, diz assim, possui mais de um radical, ou seja, mais de uma palavra. Ou então, mais de um nome. Formando uma única palavra a partir da junção de mais de uma palavra. Tá? Presta bem atenção, vou explicar novamente, bem isso aí. Possui mais de um radical, ou seja, mais de uma palavra, formado por uma única palavra a partir da junção. Quer dizer, você junta, junção quer dizer juntar, né? De mais de uma palavra. Aí nós temos o exemplo, mas depois eu vou dar um outro exemplo também. Diz assim, filhinhos, já é a última hora. E como vistes que vem o anticristo, duas palavras, né? Composto, como eu disse para vocês, porque ele se compõe, ele é formado de duas palavras para formar uma só. Então, aqui nós temos o caso de anticristo, formado pela palavra antes e a palavra Cristo. Lá embaixo nós colocamos o que significa antes. Olha aí embaixo. Antes é um prefixo que significa, né, que indica em oposição a, quer dizer, contra, né, eu vou de, são contrários, são ideias, né, que vai de encontro a outra. Então, diz assim, anticristo, que se opõe a Cristo. Nós já sabemos que é um anticristo, né? É aquele ser que vai aparecer, né? Quem fez Apocalipse recentemente sabe muito bem dessa palavra, que foi muito utilizada, né, em Apocalipse. Então, é aquele ser que vai aparecer, que ele vai manifestar todas as coisas contra Cristo, olha aí, em oposição a Cristo, ele vai lutar contra, ele vai se opor a Cristo. Tá? Então, aí nós temos, olha, duas palavras, a palavra ante e a palavra Cristo. Então, substantivo composto, porque é composto de duas palavras. Aí, vamos prosseguir no versículo. Também agora, muitos anticristos, olha o plural, muitos está no plural, olha o O e o S, então a palavra vai terminar também com plural. Tá? Muitos anticristos, quer dizer, muitos elementos que vão ter o mesmo comportamento do anticristo, ou seja, vão se opor a Cristo. Vai aparecer, né? Muitos anticristos, muitas pessoas que vão proceder igual, tal qual o anticristo, né? O líder. Tem surgido pelo que conhecemos que é a última hora. Tá? Então, o composto também, ele pode ser colocado por duas palavras
e separadas por um hífenzinho. Nós não colocamos aqui, mas pode ser guarda-roupa, formado por a palavra guarda e roupa, mas é uma palavra só, tá? Se refere a um móvel da casa, mas é composto de duas palavras, guarda e roupa. Mas é uma palavra só, formada de duas palavras, tá? Outra palavra, pé de moleque. Palavras, pé de moleque. Mas é um doce, né? É uma coisa que nós comemos, mas é formada por três palavras, pé de moleque, mas é uma palavra só. Tá? Aí você vai ver no livro aí que você, né, com certeza tem em casa ou vai adquirir uma gramática, você vai ver lá vários exemplos. Tem aguardente, né? Então, é um tipo de uma bebida, mas é formado de duas palavras. Elas se aglutinam, elas se juntam, como disse assim, aqui na definição que nós vimos aí do composto, olha, formando uma única palavra a partir da junção, tá? De mais de uma palavra. Beija-flor é o nome de um pássaro, mas é composto da palavra beija e flor, tá? O verbo beija, eu beijo, tu beijas, ele beija. E flor, a flor, né? Mas é um passarinho, é o nome de um pássaro. Guarda-roupa. Oi. Já entenderam? Aí, Guarda-sol. Daniel de Barros. quem é? Daniel de Barros. Pode falar, irmão. A palavra frango assado também é composto. Não, aí não é. Frango assado, não. Ah, Me dá um frango assado. parado. Tá certo. É, mas a porque, palavra... olha, frango, a louça. o frango ele é um substantivo concreto que a gente pega e comum, né? E o assado é um adjetivo, porque eu posso dizer frango, não assado, frango frito. Aí, a qualidade daquele frango é o adjetivo, você disse frango assado. Aí, o assado é o adjetivo, tá bom? Porque nós vamos chegar também no adjetivo, vai ser muito boa. Essa parte de adjetivo também, ela é complicada, mas ela é ampla e né, nós vamos qualificar o substantivo, tá? Por exemplo, só dando aí mais uma ênfase, pegando aí a tua ideia, por exemplo, eu digo casa bonita, casa quebrada, né? Culto animado. Então, a qualidade daquele culto é a animação que aconteceu nele. Animado. Oi, quem mais? Guarda-chuva. Isso, guarda-chuva. Guarda-chuva. Guarda-sol, né? É uma palavra só, mas formada de duas palavras, tá bom? Micro-ônibus também. Oi? Micro-ônibus. Micro-ônibus, sim, né? Micro-ônibus, pequeno ônibus, tá? Então, aí você viu, né? Existem... Hoje nós temos, assim, também, foi introduzido na língua portuguesa a nova ortografia também, né? Tem muitas coisas que a gente vê em alguns livros, é isso que nós devemos ter o cuidado também, para ver, porque foi existem não só o Brasil que fala a língua portuguesa, existem outros países, tá? Principalmente, né, na Portugal, né? Existem mais outros países ali da África, Nova Guiné, né? Existem outros países que eles também falam a língua portuguesa, bom? Não é só Brasil e Portugal. E eles se reuniram, esses países. Na outra aula eu vou trazer para vocês quais são os outros países, tá? Que aqui, pela minha memória, eu não estou me lembrando agora.
mas eu vou mostrar para vocês que existem outros países que eles se reuniram entre eles e eles fizeram um acordo ortográfico que pudesse unir a linguagem desses países. Tá? Então, existe, às vezes você vai encontrar na gramática que você tem ou possa ter em casa, tem que ter esse cuidado de ver quando foi que esse acordo foi implementado, né, nesses países aí. Chegando aqui no Brasil, certas palavras já não são escritas da maneira que nós conhecemos no passado. Existe esse novo acordo que precisa ser obedecido, tá? Nós estamos utilizando nas aulas o acordo, né, que foi já bem atualizado, né, jogado para o nosso país. Os gramáticos, os estudiosos da língua portuguesa, eles resolveram fazer esse acordo também, tá? Tá, pode levantar mais. Tá. Agora nós vamos ver o primitivo, substantivo primitivo. Olha aí. Cujo nome não se origina de outro nome, ou seja, é sua própria origem. Quer dizer, olha, primitivo, aí você lembra logo de primeiro. Ele se origina nele mesmo, tá? Então, vamos passar para o exemplo que vai ser melhor, mais fácil de entender aí esse conceito. Tendo se retirado do cárcere, dirigiram-se para a casa de Lídia, tá? Ou seja, cárcere é ele mesmo, ele é o primeiro. Dirigiram-se para a casa de Lídia. Lídia, nome próprio, com letra maiúscula, cárcere comum, concreto, né? Casa comum e concreto ao mesmo tempo. E também primitivo, tá? Então, letra minúscula. Vamos agora seguir para o derivado, porque o derivado, ele é o contrário do primitivo, tá? Então, diz assim o derivado. É o nome, né, é o substantivo que tem origem, ou seja, deriva, vem, provém, em outro substantivo, estando normalmente relacionado a ele. Olha lá, o exemplo. O carcereiro despertou do sono. Olha, lá em cima, o primitivo. Então, carcereiro vem da palavra cárcere, tá? Ele se derivou da palavra cárcere. Casa, primitivo. Casa não vem de outra palavra, ou seja, ela origina outra palavra. Casebre, casarão, casinha, né? Então, casarão, casebre e casinha são derivadas, são palavras derivadas, são substantivos derivados, né, de casa, tá? Lídia eu não posso dizer, né? Lídia é nome próprio, mas o primitivo, ele é o primeiro. Ele que dá origem ele em si, ele não tem essa necessidade como tem o derivado. O derivado, ele vem, como o próprio nome está dizendo. Deriva, provém, vem. Exemplo, ferrugem, ferreiro, vem da palavra ferro, né? O primitivo é ferro, o derivado, ferrugem. Pedra, primitivo, tá? Pedregulho, pedrinha, pedraria, pedrona, pedreira, vem de pedra. Então, pedraria, pedregulho é derivado de pedra. Deu para entender aí essa diferença entre o primitivo e o derivado, pessoal? Deu para entender? entendi. Tá, pois é, né? Então, nós vamos escolher, né? Vamos ver muitas palavras, né? Que são, você pega ali o primitivo. Olha, outra coisa que você vai aprender muito, sabe onde? Tendo um dicionário. Né? Verdade. Se você realmente quiser se aperfeiçoar, né? Não só para falar, ensinar, Sempre aconselhou, eu nunca planejei. né? Se você é mãe, pregador, que está preparando a sua pregação, e você quer realmente estar ali, fazer com excelência o trabalho do Senhor, pegar, falar, né?
conduzir, fazer também, porque, ao mesmo tempo, nós estamos ensinando a palavra de Deus, mas nós estamos passando também instruções. Verdade, Instruções. Então, isso nós devemos prestar, sabe, bem atenção nessa parte da nossa dedicação, da nossa preparação, do nosso estudo bíblico, dos avisos que vamos dar na igreja, para que sejam bem compreendidos, né? Que nós possamos nos apossar disso. Então, não é assim, aula de português, não estou nem ainda. Não, eu não vou dar o devido valor. Então, nós sabemos que nosso Deus é um Deus de ordem, um Deus de excelência. Ele dá para nós o melhor e nós sabemos devolver a Ele o melhor nosso. Tá? Verdade. Vamos agora passar mais adiante, vamos ao último, né? Nós temos aí o substantivo coletivo. A brisa do céu. O coletivo aí é uma delícia. Eu me lembro quando criança a gente decorava, né? Para poder aprender na sala de aula, era que nem uma sabatina, era que nem tabuada. A gente fazia essa troca né? É delicioso, gostoso esse coletivo. Eu, pessoalmente, eu gosto. Então, diz assim, olha, o coletivo diz assim, designa um conjunto, olha aí, um conjunto, não é só de uma coisa, aí está dizendo de coisas, plural, né? Designa um conjunto de coisas ou de seres de uma mesma espécie, embora tenha forma singular, tá? Ele pode estar escrito no singular, mas a ideia que ele passa é de um conjunto. Eu vou explicar primeiro esse exemplo aqui, depois eu vou dar outros que não são bíblicos, tá? Olha aí, o versículo diz assim, e disse-lhe, esta casta, né, Jesus que disse para os seus discípulos, vocês conhecem assim, o contexto desse versículo aí, e disse-lhes, esta casta não pode sair com coisa alguma, a não ser com oração e jejum. Tá? Então, Jesus disse. Então, está em negrito a palavra casta, que quer dizer uma multidão, né? De legião de seres demoníacos, no contexto aí, uma casta. Está prestando atenção que casta está no singular, mas a ideia que está por trás da palavra casta é quantidade grande, tá? E alguns estudiosos dizem que uma casta, né, às vezes de soldados, também se remete à legião, é composta de 3 a 6 mil soldados, tá? Então, você pode colocar também a palavra legião. Esta legião, a ideia de muitos, tá? Não pode, a não ser coração e jejum. Então, eu coloquei aqui nas minhas anotações, por exemplo, a sua galinha deu muitos pintinhos. Então, você vai dizer, olha, eu ganhei uma ninhada, né? Ninhada de pintos. Você olha para o céu e vê a quantidade de estrelas lá no céu e você se extasia, né, da obra do Senhor. E você vai dizer, olha a constelação, né? A constelação da Ursa Maior, a constelação do Órion. Né? Então, de estrelas, constelação. Você volta para dentro da sua biblioteca, né? A sua biblioteca só tem um livro? Não! É uma coleção de livros, vários livros, né? Então, de livros, biblioteca, né? De alunos, classe. Então, olha, se você pegar, como eu falei ainda agora, uma gramática, você vai encontrar muitos ali coletivos, né? Na Bíblia, eu posso me lembrar de lobos, né? Alcateia, né? Então, de porco, vara, os que eu me lembro ainda quando eu decorei quando criança, né? Pois bem, agora nós vamos passar agora o nosso auxiliar aqui, pastor Alberto, ele vai estar agora aqui com vocês. Qualquer ainda dúvida em relação a esse substantivo, você pode, intervir, se lembrar daqui a pouco. Então, dos porquês.
Quando faz vem, porém. Boa noite, Boa graças noite. e paz a todos. Amém. Alegre de poder compartilhar com vocês. E eu estava ouvindo aqui a aula da professora auxiliadora, Auxiliador. e ela explica muito bem, tintim por tintim. Olha, nós vamos ver agora algumas coisas que muitos de nós ainda têm dificuldades, e talvez alguns vão ter dificuldades até morrer, né, em relação ao uso, ao emprego dos porquês. Eu respondo. Porque tem 4 porquês, mas tem uns 6 ou 7 usos distintos da palavra. Mas alguns são fáceis, a gente vai ver para vocês terem uma ideia em relação a isto, né? Eu lembro do irmão da Lília, chamado Vivaldo. Ele foi fazer a prova na época, né, hoje seria a prova do Enem, e, né, ele não sabia usar os porquês, então ele usou por causa, né, e estava certo lá. Né, eu não vim por causa da chuva, ele não sabia dizer, eu não vim porque choveu. Como é que escreve? É junto, separado, com acento, sem acento? E aí, vocês aí têm dificuldade? Você tem dificuldade com o uso dos porquês? Sim ou não? Tem. Sim. Olha, a Bíblia usa muitos porquês. Eu estava dando uma olhada na nossa Bíblia, lendo, nós encontramos muitos porquês. Agora, nem todos esses porquês aqui são usados na Bíblia, né? Mas o primeiro porquê daqui, né, é esse porquê. Nós temos o porquê junto, temos o porquê separado com acento, né, e porquê junto com acento. Então, isso traz uma certa dificuldade e confusão. Mas vamos tentar ensinar para vocês aqui de uma maneira que vocês possam aprender, né, o uso dos porquês. Então, vamos olhar aqui o primeiro porquê, aqui, que vai ser repetido depois, eu repito ele, o porquê que ele é separado. E alguém pode ler aí o que é que diz? Quando é que a gente usa esse porquê? Quando se faz pergunta, porém se usa no início ou no meio da oração. Certo. A oração é uma frase que tem verbo, né? Então, olha o exemplo abaixo que foi dado aí. Deveria estar em negrito aí, mas depois a gente ajeita isso, né? O Ricardo ajeita, a gente manda. Alguém pode ler? Só o porquê. Por que me chamas Senhor? Isso. Por quê? Porque, né, me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando. Tá vendo o porquê? Tá vendo o sinal de pontuação no final? Qual é o sinal de pontuação que foi usado depois de vos mando? Qual é o sinal? Uhum. É Não ponto, Interrogação. ponto de interrogação, né? Então, veja bem, toda vez que você for fazer uma pergunta, for interrogar, você necessariamente tem que usar o porquê separado, né? Está vendo que ele está no início? Ele vai ser sempre separado, certo? E sem acento, tá certo? Sem acento, tá? Então, se eu colocasse assim, Jesus dissesse assim mesmo, né? Deixa eu pensar aqui, depois eu volto. Aqui. Vamos ver o segundo porquê aqui, que é o porquê, né, separado e com acento. Quando é que nós usamos ele? Alguém pode ler, gente. Pode ser uma mulher, pode ser um homem. Abra o seu microfone e leia.
quando se faz pergunta, mas sempre no final da frase. Certo. Veja, esse porquê, ele tem que vir sempre no final da frase. A razão disso, eu vou dizer para vocês aqui, vocês nunca mais vão esquecer. Na realidade, toda vez que o que termina a frase, ele tem que ser acentuado. Toda vez, tá? Pode não ter aqui o por na frente para fazer o porquê, mas, não é? Você disse o quê? Você tem que acentuar. Então, quando nós fazemos pergunta e o porquê está no final, ou é uma pergunta isolada como esta aqui, né? Você saiu ontem. Você saiu ontem? Por quê? Então, ele tem que ser acentuado, tá? Se tiver, ao final, terminando a frase, tem que estar com o acento. Sempre, sempre, sempre. Tá certo? Então, o porquê sempre vai ser separado quando for o quê? Pergunta. Né? Se o porquê começa, a frase é separada, sem acento. Se ele vier no meio, eu posso dizer assim mesmo, João e Maria, né, por que vocês não vieram à aula? Então, o porquê ficou no meio, mas ele vai ficar separado e sem acento, porque diz respeito a uma pergunta, tá? Agora, vamos ver aqui o porquê junto. Um deles é bem fácil, tá? Alguém pode ler aqui. Por que junto? Quando é que nós usamos? Quando se responde a pergunta. Lê, irmão Daniel, pode ler. Quando se Pode responde falar ler junto, não tem problema. Tá? Pode ser. Certo? E o exemplo que é dado? Porque eu tinha um compromisso. Certo. É porque eu fiz a pergunta lá antes, nós colocamos aqui, eu e a professora auxiliadora, né? Colocamos lá aquele... Quer ver? Volta um pouquinho lá para a pergunta. Baixa aqui, o Ricardo. Isso, olha, aqui tá bom. Você saiu ontem, por quê? Então, a razão de nós colocarmos aqui embaixo foi justamente porque havia uma pergunta lá em cima, né? Você saiu ontem por quê? Aí a resposta, em primeiro lugar, é quando você vai responder a uma pergunta. Se alguém perguntar por quê para você, por quê? Você vai responder com porquê, não é? Mas na escrita, lembre-se que essa distinção é só na escrita. Na linguagem oral, verbal oral, você vai usar o porquê da mesma forma, aí ninguém vai saber se está junto ou separado, mas na escrita é importante. Ao ler a Bíblia, você vai encontrar os porquês separados, porquês juntos, porquês com acento. Então, é importante isso. Agora, há mais né, uma razão para a gente usar o porquê junto, que não é simplesmente uma resposta, respondendo a pergunta. Né? Você saiu ontem, por quê? Porque eu tinha um compromisso. Né? Mas, né, quando nós queremos dar uma explicação, ou então uma causa de alguma coisa. Então, nesse caso, quando vocês olharem assim, o panorama das classes de palavras, a gente vai encontrar as conjunções. Nesse caso, o porquê, ele é uma conjunção, ele vai ligar duas orações, ou vai ligar uma ideia anterior a uma que se segue, que é o caso aqui, no exemplo de Jesus, ao falar em Mateus 25, 31. O que é que ele diz lá? 35. O que é que ele diz? Porque tive fome e me deste de comer. Isso. Né? Jesus está perguntando lá, Senhor, por quê? Né? Como é que nós te acudimos? Como é que nós te vestimos? Como é que nós fizemos isso? E ele disse, porque eu tive fome. Então, ele explicou. Aqui, neste caso, há uma explicação, porque tive fome e me deste de comer. Aí segue, tive sede, me deste de beber, e assim por diante. Então, uma explicação. Pois, eu podia substituir
pela palavrinha aí, pois, P-O-I-S, pois. Ficaria também, pois, tive sede e me deste de comer. Então, é uma explicação. Nós não demos um exemplo ainda aqui de porquê que seja uma causa, mas é muito fácil, né? Por exemplo, né, você diz assim mesmo, eu não entrei, o Henrique, por exemplo, né, ele disse, olha, eu não entrei na aula passada porque a internet falhou, né? Então, houve uma causa, né, um motivo. Então, você pode dizer também, Coraci, Belém, onde você está aí, muita chuva, você diz, eu não cheguei a tempo porque choveu. Então, houve uma causa, a chuva é a causa, tá certo? Neste caso daqui da frase de Jesus, é uma explicação que ele está dando, né? Porque eu tive fome, me deste de comer. Já, fale lá a sua ideia. Então, toda vez que houver uma causa, a resposta é o porquê junto. Sim, isso. Uma Ok. explicação. Isso. Tá? Sim. Ou uma explicação, né? Porque são Sim. duas conjunções diferentes aí. Não vamos entrar nisso, mas o importante é a gente saber que, neste caso, ou uma causa, uma explicação, o porquê ele vai ser juntinho, tá? Por quê? Como o Paulista Ok, diz. obrigado. Pastor, eu gostaria de Pode falar. saber a explicação ainda Sim. do você saiu ontem. Tem um ponto de interrogação, por quê? Aí, no caso, fica duas perguntas. Sim, aquilo no caso são duas perguntas, tá? Você saiu Agora, ontem? podia ser só uma, né? Mas Pois nesse caso, ficou assim, você saiu ontem, por quê? Ficou com duas perguntas, né? Duas perguntas, tá? Mas ele está sozinho lá no final, aí, né, o porquê vai vir separado com acento. Terminou a frase, ele é separado. Como eu disse, na realidade é o que é acentuado. O que, você termina a frase, terminou o que sozinho, pode acentuar que você nunca vai errar, você sempre vai estar certo, porque o que vai ser sempre tônico aí, né? Me fale pastor? sobre... Sim. Roberto, é porque nessa questão das duas perguntas, é porque há a pergunta e também quer saber o porquê, né? Isso. Muito bem. Ele não quer só saber que ele saiu, mas ele quer saber Isso. que ele saiu. Verdade. Quer saber aí o motivo, né? É o português, né, Alberto? É o português aí, né? É o português, Olha, uma coisa que eu fico alegre é porque nós falamos bem o português, porque se nós não falássemos, nós estávamos não estávamos nos compreendendo uns aos outros, né? Você estava coçando a cabeça, o que é que ele está falando aí? O que é que os alunos estão respondendo? O que é que eles estão pensando? Mas quando você se expressa, a gente entende, os outros colegas de vocês entendem, né? As professoras entendem, tanto é que elas respondem, procuram dar explicações para isso. Vamos à frente um pouco? Vamos lá para isso. Olha, esse outro porquê aqui, eu acho que esse é o mais fácil que tem. A irmã auxiliadora da agora falou sobre os substantivos, não é? O porquê aqui, né, até nós colocamos o O maiúsculo antes, porque ele sempre vem assim, o porquê. E ele é um substantivo, e ele significa motivo, causa ou razão. Então, ele é sinônimo de motivo, causa ou razão. Tá? E ele pluraliza, né? Você pode dizer os porquês. Tá? Então, vamos dar um exemplo aqui que foi criado, né, para vocês aí. Alguém pode ler. Pilatos sabia o porquê do sumo sacerdote perseguir a Jesus Cristo, Senhor Jesus Cristo. Isso, a perseguir, né? Então, ele sabia o porquê, tá vendo? Nesse caso aí, toda vez que
o artigo precedeu o porquê, ele vai ser junto, com acento, e ele é sinônimo do substantivo motivo, do substantivo causa e do substantivo razão. Né? Você poderia muito bem modificar esta frase e dizer: Pilatos sabia a razão do sumo sacerdote perseguir ao Senhor Jesus Cristo. Né? Ou Pilatos sabia Deu a para causa. entender esse porquê aí? Eu acho que esse é bem facinho, porque só juntar, colocar o O na frente, ou então eu podia dizer no plural, né? Pilatos sabia os porquês, né, do sumo sacerdote que perseguia Jesus, né? Não é? Além de inveja, né, eles tinham raiva de Jesus. Então, os porquês, os motivos, ele sabia as razões. Tá bom aí? Deu para entender? Então, Mais ou menos. sempre quando fizermos pergunta, o porquê vai ser como? Se for no início ou no meio, a palavra porquê. Se terminar, tem o acento. Se não terminar a palavra, não tem o acento. Lá no aquele porquê. Certo, muito bem, é isso mesmo. É pergunta? Então, principia, né, com porquê, sem acento, separado. No meio da frase, sem acento, né, também separado. E, ao final da frase, separado, sempre com acento. Como eu falei para vocês, é o que é acentuado, né? Ali, porquê, lá, o pronome interrogativo, lá, ele vai ter essa ideia ali, mas é o que é danado, é esse que quer ter esse chapeuzinho aí, tá? Então, agora, vamos voltar ao porquê, que é, né, separado, né, que não é pergunta, mas nós escrevemos, né, separado, mas não é pergunta e não tem acento, tá? E vem sempre lá no meio da frase, né, normalmente, tá? E vem precedido lá ou de um verbo, né, ou de um substantivo, vai depender do sentido. Então, o porquê aí, número 1, que vem, ele é usado quando vem subentendido, depois dele, do porquê, a palavra razão ou motivo. Tá? Veja bem, não é a razão ou o motivo, que senão seria o porquê. Seria só razão ou motivo. Quer ver? Olha só como nós escrevemos. Alguém lê lá. Nós colocamos entre parênteses para você ver que está subentendido a palavra razão ou motivo aí. Alguém pode ler para nós? Fica cortado. Vamos, alunos! Não entendo por que razão muitos cristãos não leem diariamente a Bíblia. Muito bem. Tira lá o razão. Lá. Leia de novo. Não entendo por que muitos não leem diariamente a Bíblia. Deu para entender? Uhum. Vocês entenderam? Sim. Pois é. Então, veja bem, por que não pode ser juntinho aí? Porque senão eu ia dizer assim mesmo, não entendo, pois muitos cristãos, pois razão, né? Então, vai ter que ser o porquê, né? Mas, veja, a ideia é porquê motivo, porquê razão, sem o O, a razão, né? O motivo, a razão. Certo? E o segundo exemplo, né? Vamos ver aí. Nós usamos o porquê separado quando podemos substituir, né, por, pelo qual, pelos quais, pela qual, pelas quais. Tá? Então, esse que aí, o segundo que, é um pronome relativo. Por isso que muda qual, quais, tá? E vai fazer essa mudança aí, né? Qual, quais, e o pelo vai ser por mais o, né, o artigo seria por o quê,
por o quê, né? Aí seria pelo qual. Pelo quê? Então, alguém pode ler aí? O caminho porque Cristo seguiu, devemos seguir também. Muito bem. O caminho, né? Por quê? Ou seja, pelo qual Cristo seguiu, devemos seguir também. Tá? Se fosse plural, os caminhos, como é que ficaria? Porque também. Os caminhos, porque Cristo seguiu, devemos seguir também. Né? Se fosse feminino, se fosse, por exemplo, a estrada, porque Cristo seguiu, devemos seguir também. Né? Ficaria o porquê da mesma forma. Agora, se tirássemos o porquê e substituíssemos pela expressão pela qual, ia mudar. Os caminhos pelos quais Cristo seguiu, devemos seguir também. Desculpa isso. Certo? Certo. Então, é só ficar atento quando aparecer o porquê lá separado, você diz, dá para usar aqui. Aí você tem que olhar o antecedente, veja, é um substantivo, como a nossa irmã auxiliadora ensinou agora, né? É um conceito aí, caminho, né? Então, o caminho. Então, o caminho pelo qual, o caminho o qual Cristo trilhou, né? Se fosse a estrada, seria a estrada a qual Cristo trilhou. Então, se dá para substituir pelo qual, né? Veja que não dá para colocar o pois lá, do porquê junto. O caminho, pois, Cristo seguiu, não tem sentido, não é? Então, ele vai ser separado, né? E, né, ele vai dar esse sentido aí, esse que aí junto com o porquê, o que, ele é um pronome relativo. Por isso que dá o qual, a qual, os quais, as quais. Ele é invariável, mas se formos substituir, a expressão vai variar de acordo com o antecedente. Os caminhos, o caminho. A estrada, as estradas pelas quais, e assim por diante. Olha, a melhor maneira de vocês fazerem isso é dar uma revisada aí, não amanhã nem depois, deixa aí, né? Pegue a apostila aí, né? Por exemplo, né, no sábado, dá uma olhada no porquê, lê mais uma vez ali acerca disso aí, veja os exemplos. Quando você estiver lendo a sua Bíblia, tente determinar, né, qual o porquê que está sendo usado. Na maioria das vezes, eu vou dizer logo para vocês, vai ser aquele porquê junto com o sentido, né, depois de explicação, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira, né? Você vai entender, vai aparecer muito isto aí. Certo? Alguma pergunta? Então, Qualquer coisa, gente, mande lá para o nosso zap aí. Olha, eu não entendi isso aí. Ou ligue para a gente, que a gente explica. Agora, nós vamos ver algumas coisas aí que é comum alunos falarem. Até eu falo, de vez em quando, o meu filho me corrige aí. Quando eu chegar ali numa parte, né, eu também sou pego aí. Como eu corrijo os filhos, eles me corrigem também, a esposa também. Às vezes eu falo, ela diz, Alberto, tal, dessa maneira, né? E a gente se ajuda uns aos outros aí. Mas, olha, não consiste isso. A língua ela é viva, a língua ela é dinâmica, e as regras vão mudando de acordo com os falantes, não é? E a língua, ela sempre está em movimento, ela sempre está em mudança. Então, não devemos nos espantar, né, de ver determinadas construções que, né, nós considerávamos erradas, hoje são certas, porque todo mundo fala, né? Até as pessoas que usam a norma culta da língua, que nós chamamos norma padrão, o padrão, a régua, né? Lembra que as escrituras são padrão para a nossa vida? Então, no Brasil, as pessoas
da sociedade, da classe, né, mais alta, a maneira como elas falavam é a maneira que foi estipulado, foi determinado para que os outros também falassem. Agora, né, existem dialetos aqui dentro da nossa língua portuguesa, né? Há frases, há palavras que se falam aqui no norte que não é falado no sul, no sudeste, no centro-oeste, e há palavras lá, expressões que não são usadas aqui. Então, quer ver. Mas essas aqui é uma coisa muito comum, que você vai se atentar e vai dizer, rapaz, eu estava falando dessa maneira, eu já ouvi, eu achei que isso era o certo, mas é errado. Agora, olha, em que vai consistir isso daqui? Teste seu conhecimento, né? Tem um par de palavras aí, veja bem, que só tem uma distinçãozinha, e marque aí mentalmente, aí, por isso que eu deixei esse espaço aí, para você tentar ver se é a primeira ou a segunda frase. Tá? Então, nós temos 11 pares aí, marque os pares na frase abaixo, a opção que está de acordo com a norma padrão da língua. A norma padrão é aquela norma que a gente estuda na escola, né? É o português que a gente tem bem escrito, bem falado. Agora, veja bem, essa outra forma de falar, ela não está errada, linguisticamente ela não está errada. E talvez, né, no futuro, muito breve, né, todo mundo fale dessa maneira que vai ser aceita como também norma. Né? A gente vai encontrar juiz falando isso, advogados, telejornalistas falando esta frase que, né, é a gramática. A princípio, ela diz, olha, não é conveniente falar, quando você está em público, quando você, por exemplo, na igreja, a gente está lá diante de pessoas, né? Agora, no bate-papo normal, conversando com outras pessoas, a gente pode falar tranquilamente. Então, vamos lá, a primeira frase aí, já detectaram aí? Qual é a certa daí? Vou já em Belém e volto logo. Vou já em Belém e volto logo. E a segunda frase é, vou já a Belém e volto logo. Para mim é essa aí. A certa. Qual é que está certa? A segunda. A primeira ou a segunda? A segunda. Se manifeste, gente. A segunda, Daniel. É assim que você fala? A segunda, né? Ei, Daniel, olha, não vamos fazer tipo meus alunos, que quando todo mundo erra junto com ele, porque ele vai seguindo atrás, vai seguindo, ninguém pensa mais. Para mim é essa. Primeira. Quem é que acha que é a primeira? Salim? Eu acho que é a primeira. Hein? Quem é que acha que é a primeira? Eu falo de acordo com a primeira. Mas diga o seu nome aqui. Hein? Edmar. A primeira, eu acho que está certo. Já ficamos em dúvida, né? primeira. Qual é a certa agora? Né? A gente falou Vou a já primeira, em Belém, volto logo. Vou já a Belém, volto logo. Tá? Muito bem. Tá? Não fique preocupado, não, que eu fiz esse teste com a professora auxiliadora e ela não acertou todas. Tá? Então, não vai se esperar que se acerte todas aqui, mas, né, a segunda frase é a correta, tá? Porque é o verbo ir, né? Quem vai a algum lugar, não vai em, tá certo? Isso. Tá? Agora, gente, se você ouvir ou falar, vou já em Belém, olha, não vai dizer, tá errado aí, né? E pode ser que no futuro, vou já em Belém, se torne correto, tá? Então, não se assuste. Isso. Porque a língua é viva. Se a massa falar dessa forma, os gramáticos vão ter que admitir que o brasileiro, ele fala dessa forma e acabou, ou usa as duas formas, tá? Agora, a segunda, levanta lá. Pastor Alberto. Alguém pode me dizer? O problema está aí na regência do verbo assistir, né? Alberto. Então, o verbo ir, ele pede a preposição a, tá? E não Você está me em. ouvindo aí, pastor Alberto? Você está ouvindo aí, pastor? É o Marcos. É interessante que
eu não uso nem a palavra já. Eu uso a palavra lá. E já está praticamente tudo errado, né? Eu boto assim, vou lá em Belém e volto logo. Já digo logo tudo errado. Não, não tá, porque lá, meu irmão, veja bem, não está tudo errado, graças a Deus, né? Né? O lá é o advérbio esse já é advérbio de tempo, né? É quando eu vou, já, já. O lá é o local, você está simplesmente dizendo que eu vou lá e enfatizando onde é esse lá, que é em Belém, tá? E esse voo aqui é como se dissesse vou depressa, né? Da ideia lá de, né, ou de modo, de tempo, tá? Não, pastor, eu falo assim que é interessante a gente perceber que a gente fala assim, parece que nem tem sentido, né? Mas tem, por detalhe tem, é bom sempre corrigir, né? E sempre É vou falar o verdade, certo, porque a gente não sabe também, né? Mas a gente já está é acostumado a verdade. falar. É verdade, a gente ouve também as pessoas falarem e a gente acha que é normal, né? É, a, tá? Então, talvez, sabe o que acontece? A gente faz uma comparação com o verbo estar. Eu estive em Belém, eu estou em Belém. Então, eu vou em Belém, né? E se eu estive em Belém, mas olha, eu não estou a Belém. A gente não ouve alguém dizer eu estou a Belém, né? Então, vou a Belém. Tá? Segunda frase, o verbo assistir, esse que é o problema, tá? Que se fala comumente aí. Vamos ver, qual seria a certa aí? Não assisto a novelas e não assisto novelas. Uhum. O verbo assistir tem um sentido aí de ver, olhar, né? Então, o certo é a 2. A primeira, né? Os dois aí, né? Não Ah, assisto. tá, na direção do 2 aí. Não assisto a novelas. É Isso, isso? para mim é esse. Alguém concorda? Alguém discorda? A segunda é correta. Sim. Para mim, né? Para mim. Tá. Só que, sabe qual é que teria o sentido na segunda? A primeira é a correta. A segunda ficaria assim: não ajudo a novela, ou não presto assistência à novela. Então, assistir, ele requer a preposição a. Você assiste ao jogo, você assiste ao teatro, você assiste à novela. Se não tiver o S aí, tem que colocar a crase, porque assisto a novela. Entendeu? Assisto ao teatro, por isso que ia pegar o O aí, ao teatro. Então, quando ele está sozinho, é o médico assiste o doente, a enfermeira assiste a paciente. Então, assistir é prestar ajuda. Você diz assim mesmo na igreja, irmãos, domingo nós assistimos o nosso irmão que estava necessitado, levamos uma cesta básica. Então, assistimos. Tá? Agora, talvez o outro irmão vai dizer assim, eu só assisti isso, só vi, né? Eu só assisti aos irmãos levarem a cesta básica lá, só vi, não participei, né? Tá? Então, assistir, no sentido de ver, de olhar, ele tem esse azinho, precisa, tá certo? Uhum. Tá? Só que está se tornando comum isso, por isso que eu estou colocando isso aqui. Então, Mas, se você estiver falando e disser isso aí, eu acho que dificilmente a maioria das pessoas não vão funcionar. pastor Alberto, Sim. esse A é um artigo, né? Não, nesse caso é uma preposição. Uma preposição, ok. Porque Ok. depois do verbo vem a preposição de, com, para. São Ok, 17 preposições, tá? Tá, ok. Obrigado. Então, por exemplo, se fosse não assisto às novelas, teria que colocar o S e colocar a crase, não assisto às novelas, tá? Então, só para mostrar para vocês aqui que a gente fala e às vezes não liga, mas quando você for escrever, tente, ainda que você fale lá, não assisto novela, você, quando for escrever, tente olhar como a irmã auxiliadora tem sugerido, né? Adquira um dicionáriozinho e dê uma olhadinha lá. Ou olhe como a Bíblia usa, né? Uhum. Se tiver uma concordância, olhar.
como é que é empregado, tá? Ok. Três, que o nosso tempo está... Eu tô com sono, irmão. Pode mais, vamos lá. Olha, esse aí é muito comum. Aí nós temos muita dificuldade. E aí, diga logo de cara aí, o terceiro, qual é que é o certo? Prefiro banana a maçã ou prefiro banana do que maçã? Eu vou na segunda. Na segunda. Olha, irmão, esse é o comum do que se fala, né? Eu dei essa frase lá para meus alunos e todos eles colocaram essa aí. Eu prefiro banana do que maçã. Mas, na nossa língua, na norma padrão, o verbo preferir, ele tem que ter a preposição a. Tá vendo? Entre a banana e a maçã, aquela é uma preposição. Então, eu prefiro uma coisa a outra. Você diz, eu prefiro ler a Bíblia a ler livros mundanos. Fica difícil, né? Então, o correto é isso, prefiro banana à maçã. Porque é tão comum a gente usar do que, né? E que a gente acha que o verbo preferir também é do que, mas não é, tá? E nem dizer assim, eu prefiro mais banana do que maçã. Aí continua. Aí, pastor. Aí, pastor Alberto, se eu fosse, por exemplo, falar essa frase, né, aí em cima, eu diria assim, eu prefiro a banana e a maçã, quer dizer, eu ainda ia acrescentar o ainda, né? Amém, rapaz, é guloso, mas aí você tem que escolher, né? O que você prefere, meu irmão? Essa fruta ou aquela, né? Então, você prefere uma fruta, olha, é esquisito, não é? Mas esse é o correto, no exame, numa escrita você vai... Mas nós falamos isso, dessa maneira. A maioria de nós falamos, eu prefiro banana do que maçã. Eu prefiro sorvete do que, por exemplo, sopa. Nós achamos que a gente prefere uma coisa do que outra, não. Prefiro uma coisa a outra, tá? Então, a quarta, essa não é difícil. Qual seria a correta? Chegamos em ou chegamos a Capanema? Chegamos a Capanema cedo. Isso, né? Sem delongas aí, chegamos a. O verbo chegar, ele exige a preposição a. Chegamos a Capanema cedo, né? Nós não chegamos em, nós chegamos a algum lugar, tá? Não chegamos em, né? Já chegamos a Belém, já chegamos a Castanhal, já chegamos a Capanema, né? E é só lembrar lá de cima, né? Daquela primeira lá, frase, que tem lá o a e o em, né? Tá? Então, a mesma regência, né? A gente vai a algum lugar, a gente chega a algum lugar, tá? E vamos lá, esse também está mudando muito, tem muita confusão aqui. A Bíblia, nossa ARA, a Revista Atualizada, ela é perfeita nisso. É só ler o livro de Provérbios. Provérbios, você vai encontrar muito verbo obedecer com a regência certa. Qual seria aí? Obedeço aos meus pais, ou obedeço os meus pais? Isso. Primeira. Estão dividindo aí? É o 5. É a primeira do Qual é que seria 5. o correto? Né? O mais próximo aí da língua padrão. Não estou escutando nada. É o 5. Ah, vai. Obedeço aos meus pais. Hein? Acho que é o primeiro. Que é o primeiro aí, a letra 5. Número 5. Isso, é o primeiro lá. O número 5 é só para dizer que é a frase 5, né? Então, isso. Né? O verbo obedecer, ele né, se referindo a pessoas, vai exigir a preposição a, obedeço a. Quem obedece, obedece a alguém.
obedece às leis, né? Tanto é que você diz obedeço, você diz obedeço aos mandamentos do Senhor, e não obedeço os mandamentos. Mas, gente, está muito comum esse obedeço, né? Logo, logo, os gramáticos vão dizer assim mesmo. Os linguistas não tem problema nenhum, eles vão dizer assim mesmo, gente, é como a pessoa aprendeu, fala, está certo. A gramática diz, não, mas seria melhor você escrever assim, porque os antigos falavam assim, né? Mas só como eu disse, a nossa língua, né, não são os mandamentos do Senhor, que são imutáveis, né? Ela é imutável e ela está em processo de mudança sempre. Então, obedeço os meus pais, daqui a pouco é o que mais se fala. Tá? Mas, no exame, se você for fazer um exame, for escrever, aí diz, eu obedeço aos meus pais, eu obedeço às regras, com crase. Né? Tá? O sexto. Segundo. Bora, alguém acha, todo mundo acha que é o segundo? Henrique, Nonato, Rafael, Aline, Vânia, Nila, e todos aí. O segundo. Olha, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Ambas estão corretas, tá? Se você marcar um ou outro, então só pode marcar as duas, Ricardo, aí. Anteriormente, lembra que a Lília estava falando concordância, né? Ela deu uma aula de concordância, né? Lá com adjetivos, lá que concordava com substantivo. Aqui, os substantivos vão concordar com o verbo. Aliás, perdão, o verbo, ele concorda com o substantivo. Então, originalmente, vieram o João e José à escola, seria a norma culta aceita, a joia, né? Só que nós não falamos assim, né? Você e eu, várias vezes eu começo logo com o verbo na terceira pessoa do singular, e de repente, como se fosse só um sujeito simples, e eu coloco outro sujeito, fica composto, mas não dá mais para voltar e ajeitar. Agora, se você comece a frase com o João, leia, coloca o verbo para depois do José, como é que você leria? O João, vamos colocar o sujeito antes do verbo, antes do predicado. O João e José vieram à escola. Ficaria esquisito você dizer veio, né? Ninguém fala, dificilmente, o João e José veio. E talvez fale, né? E talvez até fale. Mas, olha, no meu tempo, não era aceito isso, era só a segunda que era aceito. Vieram o João e José à escola. Mas hoje é tão comum a pessoa começar com o verbo, quando tem o sujeito composto, e concordar logo com o primeiro, veio o João. Aí ele lembra que não foi só o João e o José, mas ele já disse, veio, não teve jeito, não tem mais jeito de consertar. Então, veio o João e José à escola, vieram o João e José à escola. Ambas as frases estão corretas. Mas veja, alguns anos atrás, os gramáticos condenariam a primeira frase, mas hoje já aceitam, né? Você já vai encontrar nos livros da gramática que as duas frases são corretas. Por quê? Porque nós falamos. Né? Nós falamos, usamos, não só veio, vários, tudo quanto é verbo, a gente fala e coloca no singular e começamos na terceira pessoa, mas usamos sujeito composto com o verbo lá como se fosse sujeito simples, está correto. Sétima. Vamos rápido, também essa secretária já me... Chegaste cedo ontem. Olha, isso daí, agora a questão aqui, gente, também de concordância verbal, né? Agora com o pronome aí, pronome sujeito. Tu chegou cedo ontem, né? Tu chegaste cedo ontem, né? E aí, o que é que vocês marcam? Chegaste.
Chega de algum lugar. As duas estão isso, né? Eu acho Chegaste cedo ontem. Eu vou marcar a Não, segunda. só uma está certa aí nesse caso. Segunda. que cedo ontem. Certo. Sem delonga, certo. Olha, nós fazemos muita confusão aí com o verbo no pretérito perfeito do indicativo. Esse tu, né? Então, nós temos os tempos verbais, né? Nós temos o presente, eu chego, né? Não tem problema, tu chegas, a gente ia dizer certo, tu chegas. Mas quando nós olhamos aqui para chegou e chegaste, é muito comum as pessoas dizerem isso. Eu ouço bastante. Ah, tu chegou cedo ontem, não é? Tu chegou. Mas o correto é tu chegaste, porque eu cheguei, tu chegaste. Tu chegaste. Pastor, Agora, e deixa eu quando dizer se uma coisa pra troca, você. quando se troca a palavra você? Ah, muito bem. Boa pergunta, Jo. Eu ia explicar. Eu sempre brinco aqui com a auxiliadora, com o Natan, eu mesmo digo assim, gente, quando a gente não souber usar se é chegaste, diga assim, você chegou. Usa chegou. Né? Aí não erra nunca, olha, você chegou. Tira o tu ali e coloca o chegou. Você está certíssimo, você chegou cedo ontem, não é? Então, irmão, você está, nota 10 aí para você. Né? Tira o tu, coloca o você, o pronome de tratamento você, aí você nunca erra. Tá? Se não dá para... É como ele se falasse, ele chegou, né? Ele chegou. Isso, ele chegou. Aí você chegou. Usa o verbo na terceira pessoa lá. Você chegou, ele chegou. Mas não devemos dizer tu chegou. Tá? A gramática ainda não chegou a concordar que é correto assim. E também, vamos ao exemplo aqui do oitavo, que eu vou voltar para isso aqui, como as pessoas falam também. E aí, tu viste o que aconteceu com Israel? Tu visse o que aconteceu com Israel? O que é que vocês escutam muito por aí? Como é que vocês falam? Ora, seja franco, aqui ninguém erra, gente. A gente está aprendendo. Eu quero que ver mais pronunciar tu visse. É o que se ouve mais pronunciar. É verdade, irmã, é verdade. Tu visse é muito Tu popular. visse. Tu fosse, tu visse, né? Tu comesse. Então, o problema até é esse tu, como o irmão falou, né? É melhor dizer assim, você viu, pronto, aí Isso, acabou, né? Ele viu, você viu. Então, a gente não vai errar. O correto seria tu, a primeira frase, né? Porque eu vi, tu viste, ele viu. Agora, como o irmão falou, se eu mudar o sujeito, tirar o pronome pessoal tu e colocar o pronome de tratamento você... Você viste. Aí ficaria. Não, aí vai ser, você viu o que aconteceu? Sim. Né? Tá? Lá não chegou, deu certo, aqui não deu, né? É verdade. E ficou pior, né? Ficou mais triste, você viu. Foi complicado. Voltando para a sétima ali, alguém já ouviu as pessoas dizerem assim, ei, menina, tu chegasse tarde ontem. Tu chegaste tarde, né? Chegasse. Mesmo problema, né? Em vez de dizer tu chegaste, diz tu chegasse. Né? Ele não diz tu chegou, mas diz tu chegasse. Aí, em vez de ser chegaste, ficou mais perto de chegaste, né? O chegasse. Mas ainda continuou. O pior é que a gente compreende, né, o que ela quer dizer, né? Compreende, graças a Deus. Está vendo como a gente fala bem o português? A gente pode até escrever meio ruim, mas a gente fala bem. Tá. Nona. A nona. Quando eu vier amanhã, conversaremos. É a segunda. É a segunda. Ele já leu essa. Ele acha que é a segunda.
Certo, é a segunda, né? Gente, mas é muito comum a gente usar o vim, né? Eu já usei, e o meu filho me corrigiu, ele, pai, né? Quando eu vim amanhã, vim é passado do verbo vir, né? Eu vim, tu vieste, ele veio, olha, eu vim, pretérito perfeito, o passado, aquele passado, eu vim, tu vieste, ele veio, né? Mas, veja que está no futuro, conversaremos, tá vendo? Conversaremos, está no futuro, então a ideia de algo que ainda vai acontecer. Quando eu vier amanhã, conversaremos. Não é quando eu vim, mas nós falamos assim, né? Você vai se pegar falando, você vai ouvir pessoas falando assim, né? Talvez você vai lembrar, caramba, não é vir, é vier, né? Mas ficar caladinho aqui, né? Tá? A 10ª, esse dá confusão. Para mim é a 10ª, amigo. Olha, nós falamos a primeira, mas o correto é a segunda, tá bom? Começou. Nossa, se ouvir, olha, se ouvir o Paulo, darei o teu recado. Não é se ouvir o Paulo, tá? Porque é o futuro, o negócio é que o verbo ver, ele é um verbo irregular. Então, ele vai aparecer isso. Quer ver um exemplo bíblico disso aqui? Né? Jesus disse, Jesus, deixa eu ver. Vamos ver o exemplo. Agora vai a Bíblia, não está aí, mas eu anotei aqui. João 5:40. E uma outra pessoa procure 1 João, né? 5:16. Tá? João 5:16. Essa 11 está errada aí, tem que tirar o E daí de um desses. É que tá igual. Tá igual. É porque eu recortei a primeira e colei lá e não apaguei. Tem que tirar o E. Isso. Tá? Alguém já achou lá, João 5? Olha, o de João 5, o verbo é vir mesmo, do verbo vir, né? Vir em direção a alguém. Né? E Jesus disse mesmo, não quereis vir a mim para terdes vida eterna. Né? Não quereis vir. Tá? Mas esse vir, irmãos, é igual ao vir do futuro do verbo ver. Agora eu vou mostrar um exemplo bíblico, onde o vir é do verbo ver. Vamos lá, bem conhecido, João 3, e eu acho que é o versículo 13, se não é o 15. Também 5:16. Olha lá, irmã auxiliadora. Se alguém vir a seu irmão cometer pecado, não para a morte. Tá bom. Olha, se alguém vir, né? Tá vendo? Não foi escrito se alguém ver, porque é o futuro. Ainda vai acontecer isso. Se você, no futuro, vir o seu irmão, tá? Certo? Vir. Então, ele é a mesma forma do verbo vir, não quereis vir a mim. Então, e vir em direção a Jesus, né? Aceitar o convite de Jesus. Aqui é do verbo vir, né? Se alguém olhar, olha, se fosse o verbo regular olhar, ficaria assim, se alguém olhar o seu irmão e não prestar socorro, entendeu? Aí ficaria olhar. Né? Tá? E esse último aí, olha só, para nós encerrarmos. É o 11, primeira. Nós viemos agora para a festa. Nós vimos agora para a festa. Para mim é o primeiro. Isso. Irmão, se foi o primeiro, o senhor já veio para a festa, aí já não vai mais participar dela, porque já veio ontem, anteontem, há 2 horas. Olha a confusão. O verbo, a segunda que é a correta, nós vimos agora para a festa. Gente, é para achar graça mesmo, porque quando a gente começa a conjugar o verbo vir, a gente fica todo enrolado. Aí eu digo assim, eu venho, tu vens,
né? Ele vem. Aí, quando chega no nós, aí a Nós gente fica, viemos. como é esse nós, né? É, Nós vemos, nós viemos, nós venhamos, né? cara de verbo. É muito doido isso aí, né? Por isso que a irmã auxiliadora estava falando aí que aprendeu inglês, e como alguns de vocês disseram aí, é mais fácil do que o português. Porque o inglês, ele só tem algumas formas, né? E tudo o resto é igual. Nós temos verbo na nossa língua que nós temos 54 formas diferentes. 54, né? Poxa Vai vida. mudando de uma maneira maluca, né? Já pensou aí um americano ou um italiano, alguma coisa assim, para aprender que vem de outro idioma, ele tem muita dificuldade. O estado de Deus, né? Muito bem. Nós nascemos com isso. Pastor Oi. Alberto, Fale. no 10º exemplo, Sim. se falasse da maneira, darei teu recado, se ouvir o Paulo, está da mesma forma ou não? Daria É a o mesmo mesma coisa. sentido? Darei teu recado se ouvir o Paulo. Sim, ok. Então, Obrigado. esse vir não é do verbo caminhar em direção a nós, é do verbo Sim. vir, né? Tanto é que a Mas Bíblia não- usa. Esquisito, né? Se você olha, 1 João 3, 13, 1 João 5, 16, ele vai dizer a mesma coisa. Uhum. E eu anotei uma outra aqui, mas eu não sei. Se alguém via seu irmão, essa, né? Se alguém via seu irmão cometer pecado, vir do verbo ver, né? E esse aqui. Mas olha, Eu fiz só a essa pergunta para saber se eu só fiz a pergunta para saber se ia ter alguma alteração na frase. não Não. vai ter interação, não, né? Ok, Você só obrigado. vai colocar, mudar a posição só, mas Ok. não vai. Darei teu recado se eu vir o Paulo, né? E, agora, veja bem, se fosse o verbo enxergar, como é que ficaria? Para entregar aqui para a irmã auxiliadora. Se eu... Vê? Não, Se eu tira o ver. enxergar, E isso, olha, com verbo normal, né, no verbo regular, seria se eu enxergar, né, se eu olhar, né? E se eu visualizar o Paulo, né, mas esse verbo, ele requer cuidado porque ele é um verbo irregular, tá? Vou entregar aqui para a professora auxiliadora e, olha, obrigado. eu agradeço aí de estar contribuindo um pouquinho. Mas, gente, qualquer dúvida, mande aqui para o WhatsApp aqui da irmã auxiliadora, Da aqui, Lília. da Lília, para o meu, né? Não fique em dúvidas aí com isso, né? Tá? Quando você Escreva, também, mande. se estiver fazendo o seu estudo aí, o esboço, estiver em dúvidas, manda para a gente aqui, que com certeza a gente ajuda você, né? Se for alguma coisa que você vai prestar para esclarecer alguém, um documento da igreja, né? Que quem é secretário aqui vai lidar muito com palavras escritas, né? Então, não se acanhe, peça ajuda, estamos aqui à disposição. Então, vamos agora orar, agradecer ao Senhor, né, por mais esta aula que nós tivemos, tá? Eu vou pedir que uma mulher ore por nós. Eu ouvi uma voz feminina aí. Quem era? É a Vânia, era? É a Era a Vânia. Vânia? Pois é, irmã Vânia, né? Então, Vânia nos abençoar. Venha nos abençoar, agradecendo a Deus pela aula de hoje. Pode orar, irmã, por nós. Oremos. Senhor Deus, Pai soberano, que vive e reina para sempre. Querido Deus, queremos te agradecer, ó Pai, por este momento, reunidos através dessa internet com os irmãos que estão longe, Senhor, mas ao mesmo tempo tão perto. Queremos te agradecer, Senhor, por nos dar esse privilégio de ter a irmã auxiliadora, o irmão, que agora no momento eu esqueci, Alberto. Sim, irmão Alberto. Esses professores maravilhosos, Pai, que o Senhor deu esse talento a eles. Então, eles nos ensinam como
pronunciar, Senhor, as palavras corretas, para que nós possamos usar no nosso dia a dia, com nossos alunos, que eu dou aula bíblica, de estudo bíblico às crianças, aos domingos, que podemos expressar maravilhosamente bem, Pai, fazendo a Tua obra. Amém. Nos conceda uma noite abençoada, Jesus, debaixo da Tua proteção. Eu oro a Ti, Pai, e agradeço, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Amém.